Eu quero começar lendo a palavra do Senhor, nesse estudo bíblico, nesta mensagem de Deus, com base em Salmos de número 37, os versos de 3 a 5. Depois farei menção a outros textos sagrados, de acordo com o tema para esta manhã. Mas inicio com Salmos de número 37, versos de 3 a 5. Convidar a todos a ficar em pé para lermos a palavra do Senhor. E assim nos diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Podem assentar, queridos. Eu quero pensar com os irmãos nesta palavra de Deus sobre o tema confiança em Deus. É um tema talvez muito comum já de todos nós, porque creio que todos conhecem esse texto sagrado que eu li, mas que sempre nos chama a atenção para o aspecto da confiança em Deus. E realmente, confiar em Deus é esperar nele, crer nele, acreditar nesse Deus tremendo, de toda a confiança. Se há alguém, meus irmãos, em quem podemos confiar plenamente, este alguém se chama o soberano Deus. Porque vejam só, aqui entre nós, aqui na terra, enquanto humanos falíveis e pecadores que somos, mas mesmo assim, é possível acreditarmos um no outro, confiarmos um no outro, pois também somos dignos de confiança, se temos um bom caráter, uma boa conduta, sobretudo um bom caráter cristão. As pessoas, os irmãos, os amigos, a sociedade confia nesta pessoa cristã, seja o pastor, o líder, a irmã, o irmão, todos podemos ser confiáveis. Se dá a sua palavra, então o povo acredita. Conversamos com o pastor James desde março deste ano, pois o polo aconteceria em março, mas houve o grande problema da enfermidade, da pandemia que assola a humanidade, e então não foi possível naquela época, mas foi possível agora. Mas nós passamos um bom tempo conversando pelo WhatsApp, pelo telefone, e ajustando os detalhes. E o Seminário Teológico Batista Teresina, na pessoa do nosso diretor-geral, pastor Bruce, ficamos em sintonia o tempo todo e confiando em Deus, sobretudo, que daria certo. E pela graça de Deus, deu certo. E foi uma grande bênção o nosso polo aqui nessa região, do nosso seminário. Ou seja, o seminário vindo até mais próximo dos nossos vocacionados, para prepará-los melhor para o ministério. Talvez seja um pouquinho mais difícil fixar a moradia em Teresina, assistir a aula presencialmente todos os dias no seminário. Então, Deus nos trouxe até aqui. Mas o que eu quero dizer é que a gente conversou bastante sobre esse projeto, e eu confiava e confio no meu querido pastor James, que o que ele estava me falando era verdadeiro, era real, e de fato se confirmou aqui. Por quê? Porque é um homem de Deus. Ele não ia mentir, não pastor, vamos fazer, e de repente, não pastor, não deu certo, ou coisa do tipo. Ou seja, a gente consegue confiar um no outro. Eu consigo confiar nos irmãos, pois são confiáveis. E a gente precisa disso, embora a Bíblia diga que maldito o homem que confia no homem, mas no homem ruim, no homem que não é digno de confiança. Se somos dignos de confiança, porque temos o
Deus eterno em nossas vidas, então, por que não acreditar na fidelidade da pessoa? A gente acredita sim. E precisamos, meus irmãos, ter sempre este caráter cristão. Pessoas dignas de confiança, pessoas que realmente, cristãos que as pessoas possam ver em você e em mim, essa fidelidade, palavra de cristão, pessoa idônea, que tenha um bom testemunho na sociedade, não só aqui dentro da igreja, mas onde quer que você estiver, que seja digna de confiança, porque infelizmente em um mundo tão cheio de sabores e de desconfianças, em quem podemos confiar? Mas há sempre um remanescente fiel. A gente pode acreditar em pessoas fiéis e confiáveis, mas muito mais em Deus. Precisamos confiar mais em Deus, isso é fato, isso é real, é bíblico. Eu diria que em muito, pela nossa pequenina fé, acabamos confiando pouco em Deus, acreditando pouco nele, esperando em tantas coisas, confiando em tantas coisas, às vezes menos em Deus. Lembrar que Ele é digno de toda confiança, Ele merece toda a credibilidade, porque Ele é perfeito, Ele é Deus. Podemos colocar em suas mãos, nos seus braços amáveis, a nossa vida, o nosso tudo, o que sabemos, o que somos, o que fazemos, tudo deva ser consagrado a este Deus digno de toda a confiança, que nunca nos decepcionou, jamais nos decepcionará. Este é o nosso eterno Deus, em quem podemos confiar 100% plenamente, porque Ele é sim digno de toda confiança, pois é Deus e nos abençoa e nos guia no seu bom caminho dia após dia. No texto lido, o salmista Davi nos chama a confiar no Senhor. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem, faz as coisas corretas. Mas ele começa dizendo: confia no Senhor. Davi, o grande rei, um homem segundo o coração de Deus, era um homem que confiava plenamente em Deus. Esse era o grande diferencial. Foi um homem guerreiro, um homem sanguinário, um homem que tinha suas dificuldades, seus defeitos, mas era um homem que confiava em Deus, segundo o coração de Deus. Um homem que buscava em Deus a solução dos seus problemas. Quando ia à guerra: Senhor, devo ir ou não? Quando Saul o perseguia, não é? Ele então entregava a sua vida a Deus, sempre Deus com ele, sempre ele com Deus. Então, quem ousará duvidar, não é, da grande idoneidade daquele grande homem de Deus? Mas Davi tinha problemas, como todos nós também temos, a ponto de Absalão, seu filho, o perseguir, e ele ter que sair do palácio fugindo com o seu povo, e o seu filho invade o seu palácio e faz toda aquela arruaça naquele palácio, e possui as mulheres do seu pai, e infelizmente todo um dissabor, e Davi sai desnorteado por conta da perseguição. Mas ele, mesmo em meio a tantas dificuldades, nunca deixou de confiar no Senhor. Sempre confiou, sempre entregou a sua vida a Deus. E foi um homem muito abençoado, que deixou um grande legado para nós também na atualidade. É fato, igreja do Senhor Jesus, que nós precisamos confiar mais em Deus, esperar mais nele, acreditar que dias melhores virão. Quando dessa doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas, até de irmãos nossos em Cristo pelo Brasil e mundo afora, quando fomos abalados fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente, e se não tivermos cuidado até espiritualmente, eu creio que a maioria de nós acabou adoecendo, talvez
a minoria, não sei, mas assim, o fato é que adoecemos. Às vezes ficamos até com medo de morrer, porque somos frágeis e fracos. Mas uma coisa sempre fizemos e sempre iremos fazer, é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confia no Senhor. Agrada-te do Senhor, diz Davi. Porque, queridos, quem confia no Senhor vai também agradar ao Senhor. Fazer a vontade de Deus. Quando a gente confia, a gente agrada, a gente se doa, a gente se entrega. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, ou agrada ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando confiamos nesse Deus tremendo, bênçãos e mais bênçãos são derramadas sobre nós. Bênçãos dos céus, bênçãos aqui da terra. É só confiar. É não ter medo dos problemas, é não ter medo da adversidade, mas é confiar. Palavra de ordem aqui é confiar em Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, se deleitar no Senhor. Deleita-te no Senhor, agrada ao Senhor. E Deus vai fazer o que conosco? Satisfazer os desejos do nosso coração. Se eu perguntar aqui agora, quantos são os desejos do seu coração, minha amada irmã e meu amado irmão, se fôssemos ouvir cada um aqui nesta manhã, eu creio que passaríamos o dia inteiro ouvindo os desejos que estão dentro do coração de cada um de vocês, tanto do ponto de vista espiritual, quanto material, humano. E a Bíblia diz que Deus satisfaz os desejos do coração daqueles que o agradam. Mas Deus precisa que nós o agrademos primeiro. Agradar a Deus, quem confia, agrada. Quem confia realmente vai fazer tudo para esta pessoa em quem você confia. Eu lembro-me que certa vez, eu, minha esposa e minha família ainda não tínhamos uma casa própria. Morávamos em casa de aluguel e desejávamos um local nosso para residirmos com a nossa família. E confiando no Senhor, orando e trabalhando, tentando fazer alguma economia para conseguir uma casinha. E um certo dia alguém chegou para nós e disse: pastor, até um obreiro nosso, eu comprei um terreno e uma casinha que estou começando a construir, mas eu decidi vender. Eu mudei de plano e então não vou mais continuar esse projeto. Você quer me comprar este terreno e esta casa apenas começada, iniciada a construção? Eu disse: meu amado, eu quero, agora eu não tenho dinheiro para lhe pagar à vista. Ele disse: não tem problema não, você paga a prestação, como você puder. Diga então, feito o negócio. E assim fizemos. E passamos 5, 6 bons anos pagando o terreno, a casa, e construindo ao mesmo tempo. Depois de média de 6 anos, nós mudamos para aquele local. Isso em 2005. E estamos em nossa casinha até hoje, graças a Deus. Já se passaram 15 anos. Glórias ao Senhor. Mas, irmãos, eu e minha esposa fomos olhar o local lá nesse loteamento, em um dos bairros da Zona Leste de Teresina. Antes mesmo de este nosso querido irmão nos oferecer esse local, eu confesso para os irmãos que eu já sentia desejo de Deus de adquirir aquele local ali. Mas era apenas um desejo do coração. E eu lembro-me que nem falar para minha esposa eu falei, mas ela também pensava assim: então vamos dar uma olhada lá para ver se a gente... Mas eu já desejava, digo: Senhor, este local é bom, mas não é meu. Mas se o Senhor me der, ficarei agradecido. Eu preciso de uma casa para morar com a minha família. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não cheguei a falar para ninguém. E apenas pensei no meu coração e orei.
apenas em pensamento ao meu Deus. E o meu Deus nos deu aquela casa, aquele local, e é nossa moradia. É apenas um bem material, irmãos, não é nada tão assim, mas são bênçãos do Senhor. Já pensou, morar em Teresina sem casa própria, o valor do aluguel é altíssimo. E aqui também, e lá também, onde quer que seja. Mas o que eu quero colocar aqui, é que Deus agrada a quem o agrada. Deus satisfaz os desejos de quem satisfaz os desejos dele. Deus abençoa a quem é bênção. Deus dá bênçãos e atende aos desejos do coração desta pessoa, conforme a vontade dele, exatamente desta pessoa que se desprende de tantos aprisionamentos, entre eles de confiar em si mesmo, porque às vezes nós nos pegamos confiando em nós mesmos, confiando no nosso dinheiro, confiando no nosso poder, na nossa fama, no nosso status, no que somos e no que temos. Infelizmente, em muitas das vezes a gente para de confiar em Deus e passa a confiar na gente mesmo. E quando as coisas vão mal, a gente definha, a gente cai, a gente entra em uma situação terrível de dissabor, de tristeza, porque ainda precisamos confiar mais em Deus. E Deus está dizendo: confia em mim, entrega a tua vida a mim, agrada a mim, faz a minha vontade. É como diz Mateus 6,33: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, meus irmãos, como é bom confiar em Deus, como é bom esperar nele, crer, acreditar nele. Entrega o teu tudo a Deus, e você sabe o que Deus vai fazer com você, ou o que Deus tem feito? Ele vai lhe dar tudo de volta e muito mais ainda. Ele satisfaz os desejos do coração de quem o agrada. O segredo é agradar a Deus. O segredo é fazer a vontade de Deus. O segredo é fazer com que Deus se sinta feliz com a minha vida, com a sua também. Isso é amor a Deus. Como é bom a gente agradar ao Senhor. Eu sou pastor vocacionado desde 1994, estudei no Seminário Teológico Batista Teresina, desde 89 a 93, e Deus me chamou para essa grande e sublime obra, e eu tenho vivido, pela graça do Senhor, laborando no ministério pastoral, com muitas dificuldades que todo pastor tem, mas se eu disser para os meus irmãos que o que mais me realiza, o que mais me deixa feliz e me faz feliz, é realmente servir ao meu Deus, agradar ao meu Deus, viver para a honra e a glória do meu Deus, entregar tudo ao meu Deus, e o meu Deus tem me dado assim, bênçãos abundantes aqui da terra, e sobretudo, bênçãos espirituais, e principalmente a salvação da minha alma em Cristo Jesus, o meu Salvador. Não temos motivos para não confiar em Deus, para não agradar a Deus. Morava aqui, como já falei, fui morar em Teresina, deixei meus pais, deixei minha casa, disse: meu Deus, e agora? Morei na casa de uma irmã minha, fui bem acolhido lá, mas é tudo muito difícil. Nunca nem tinha saído de casa, mas precisava sair para estudar, para trabalhar, para fazer o seminário, que já tinha vocação pastoral. E logo, irmãos, ali, a princípio morei em Timon, na casa dessa irmã minha, e Deus me deu um emprego de vendedor ambulante do Lojão Paraíba, de vendas externas, e eu passei em média de 1 ano trabalhando ali. Deus logo abriu esta porta, e foi bom porque eu conheci Teresina, não sabia nem andar sozinho ali, e então foi uma grande oportunidade para me situar em uma terra bem diferente. E não demorou muito, Deus então me deu uma namorada, a minha esposa hoje. E sabe, irmãos, eu orava ao meu Deus. É claro, eu creio que todo jovem ora, não está errado, moças e rapazes aqui. Eu orava a Deus: Senhor, eu desejo que o Senhor me dê uma namorada no tempo certo, que seja o que venha a ser a minha esposa. Eu era muito preocupado, e sempre muito tímido que fui, e que ainda sou. Eu namorava pouco ou quase nada. Digo: rapaz, que coisa, né? Enfim, mas eu tinha 2 grandes preocupações. A primeira, como ainda tenho, era de servir ao meu Deus, de agradar ao meu Deus. Aqui na minha igreja de São Domingos,
Pessoal que me conhece, alguns ainda existem naquela época, e eu estava sempre na casa do Senhor. Igreja tinha culto quase todo dia, eu estava lá. A outra preocupação minha era estudar. Aí quando eu passei a estudar à noite, então eu ia menos à igreja, mas sempre ali na casa do Senhor. Nunca deixei, meus irmãos, nunca abandonei a casa do meu Deus por causa disso ou daquilo, ou de problema esse, ou de problema aquele. Não. Chegando lá, procurei uma igreja para congregar. Então, em trabalho de venda da loja que já mencionei, eu conheci minha esposa. E como eu disse, a minha primeira preocupação não era namorar e nem casar. A minha primeira preocupação era sempre servir ao meu Deus. E a segunda era estudar, lá na sala de aula. Ainda hoje procuro fazer isso. Estudar, dar aulas. Porque pastor é assim, ou estuda ou fica. Aliás, não é nem só pastor, todo mundo, né? Então, mas eu orava a Deus, Senhor, eu desejo que o Senhor me dê uma namorada, uma esposa. E no momento certo, o Senhor colocou na minha frente esta mulher, que para mim é muito linda. E ela disse que queria um rapaz lindo também, encontrou, viu? Feio que só, né? Misericórdia. Mas assim, irmãos, todos nós somos lindos, né? Para a glória do Senhor. E o fato é que conheci Gorete, namoramos apenas 10 meses, noivamos e casamos. E eu passei a morar em Teresina, constituí família, fui para o seminário. Logo em 89, minha filha, eu preciso continuar estudando. Corri para a sala de aula do seminário e assim por diante. E Deus me abençoou grandemente. E ao longo desses mais de 30 anos que moro em Teresina, Deus tem me abençoado grandemente. A minha igreja fosse expressão, mas a Igreja Batista Cristo Vivo que eu pastoreio, uma igreja simples, pequena, mas é uma igreja aconchegante, amável, como aqui também é, entende, irmãos? E Deus me constituiu pastor, sou pastor ali, com muita alegria, há mais de 27 anos, tenho uma família linda, abençoada, filhos abençoados, uma nora abençoada, netas abençoadas. Irmãos, eu não tenho do que reclamar, eu não tenho dinheiro, sabe? Mas isso é o de menos. Mas eu tenho Jesus, eu tenho tudo, eu sou feliz de verdade. Os irmãos também são, porque nós procuramos agradar a Deus e Deus nos agrada. Meus irmãos, Deus tem satisfeito desejos grandiosos do meu coração. Como eu disse, às vezes eu nem peço, e às vezes então, ou em muitas vezes eu peço, mas Deus tem me dado, tem cuidado tão bem de mim. Por que não confiar neste Deus tremendo? Por que não confiar neste Deus amável, neste Deus que é tudo para nós, que nos abençoa abundantemente, com bênçãos da terra, com bênçãos dos céus? Nós não temos motivos para não confiar em Deus. Nós temos motivos, mil motivos, ou muito mais que isso, para confiar sempre no Senhor. Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Moças e rapazes aqui, vocês estão orando aí também por aquela linda menina, aquele lindo menino que Deus vai dar para ser a sua esposa, seu esposo? Famílias, você está orando pela conversão dos seus familiares não crentes, os projetos, os estudos, o trabalho. Você está orando, Senhor, eu tenho aqui um monte de desejos no meu coração. Será que o Senhor vai satisfazer? Aí o Senhor diz, vou, desde que você me satisfaça também. O grande problema é que a gente não, mas muitas pessoas querem só receber de Deus, mas não querem se doar a Deus. Deus só abençoa a quem é bênção em suas mãos. Nessa perspectiva, igreja, ele ainda diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho. O caminho é o teu tudo, os teus passos, o que és, o que tens, os seus conhecimentos, as suas aptidões, a sua capacidade, seu emprego, a sua família, os seus bens materiais, a sua vida espiritual, a sua igreja, o seu tudo, entrega ao Senhor. Esse processo de entrega, às vezes a gente fica segurando, a gente acha que é um expert em administração, a gente acha que a gente não precisa de ninguém e nem mesmo de Deus para viver bem. Às vezes a gente acha que dá para dar conta do recado, porque em muitos se acham autossuficientes, e Deus está dizendo, não, você é simples, você é frágil, você é apenas um ser mortal, entrega tudo a mim, coloca tudo nas minhas mãos, confia em mim, acredita em mim, espera em mim, e eu então vou fazer a minha parte que você não pode fazer, vou cuidar de você muito bem, vou lhe abençoar. Sabe, irmãos,
a expressão da gente se entregar ao Senhor é mesmo que aquela criancinha que se joga nos braços da mãe, nos braços do pai. Pode colocar uma criança bem aqui e ficar ali, chamar essa criança, ela vai pular. Se você não segurar, ela cai, porque ela confia em você. Então vamos nos jogar no bom sentido da palavra, nos lançar nos braços do Pai e ter certeza absoluta que o Senhor não vai nos deixar cair, que o Senhor não vai nos deixar ir para a derrota, que o Senhor não vai nos decepcionar. Podemos e devemos entregar tudo a Deus, confiar nele, e o mais Ele fará e continuará fazendo, porque o nosso Deus é o Deus de realizações, é o Deus que age, é o agir de Deus na vida do seu povo, na vida da humanidade. Não é assim que diz a palavra em Romanos 8:28? Deus age em todas as coisas para o bem de quem? Daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Entrega o teu tudo a Deus, confia nele, e o mais Ele fará. Os problemas existem, sempre existirão, os dissabores, as doenças, as dificuldades. Mas vamos entregar tudo nas mãos de Deus, e o mais Ele fará. Isso nos remete, igreja, de maneira muito segura, a um amadurecimento cristão. Parece que muitos precisam amadurecer mais na fé cristã, porque às vezes temos tantas reservas e não conseguimos nos desprender delas para nos entregar ao Senhor. Enquanto a gente confiar na gente mesmo, só na nossa capacidade, e achar que temos condições de cuidar de tudo e de não precisar de Deus, esse é o grande problema. Porque a maturidade cristã, nessa conjuntura, nos chama a colocar tudo nas mãos de Deus, a confiar nele. Aí isso é maturidade, porque você vai conhecer melhor Deus, você vai confiar mais nele, vai dizer: Senhor, realmente, eu não tenho nenhum medo, eu já amadureci o suficiente para entender que se eu colocar a minha vida, tudo que eu sou, que eu tenho, que eu sei, nas tuas mãos, e confiar em ti, o Senhor vai fazer o que eu não posso fazer. Que às vezes a gente também tenta fazer o que a gente não pode fazer, mas o que só Deus pode fazer. Há coisas possíveis a nós e aos nossos filhos, mas há coisas que são impossíveis a nós, mas que são possíveis a Deus. Você já colocou no altar de Deus os seus impossíveis? Aquelas coisas que você já tentou de todas as formas realizar e não consegue? Já entendeu que somos limitados e frágeis? Já deu para a gente entender que precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor, e inclusive aquelas coisas que a gente não consegue, já lutou tanto, então deixa com o Senhor, pois Ele é o Deus dos impossíveis. E sabe, irmãos, tudo isto propositalmente, para que o velho homem envelheça ainda mais. Em 2 Coríntios 5,17, o que nos diz a palavra? Assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso que eu estou dizendo, quando confiamos em Deus, o velho, e falo do velho homem, vai envelhecer ainda mais. As coisas velhas já passaram, são passadas, que elas envelheçam ainda mais, que a gente não se lembre, e se lembrar das coisas do passado, que a gente não volte para elas. São passadas, de lá já viemos. O que queremos voltar para lá? Não faz o menor sentido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eu lembro que tinha um irmão aqui na nossa igreja, em São Domingos, que ele dizia: irmãos, eu fiz tanta coisa que não agradava a Deus quando não crente, na minha velha vida, que até me envergonho de contá-las hoje, mas todas elas já passaram. O que me importa é que eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus, o meu Salvador. Então, queridos, quando a gente confia em Deus, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente agrada a Deus,
o velho homem vai envelhecer ainda mais, que não renovemos o velho homem em nós, mas que ele envelheça, no sentido de não mais voltarmos a essas práticas mundanas, que ele caduque, que ele morra a cada dia, esses prazeres mundanos e carnais. Efésios 4:13 também nos diz algo nesse sentido. Você já deu uma olhadinha nesse texto da palavra do Senhor? Efésios 4:13. Se você encontrar, pode ler, por gentileza. Vamos ler, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, uma só fé, um só Senhor, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a nos tornarmos varões perfeitos, lá na glória, mas buscar essa perfeição na varonilidade de Cristo, até chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, maturidade, conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo. Cada vez mais que o velho homem é esquecido, caduca, envelhece, vai morrendo dia após dia, o novo homem vai crescendo na fé cristã, o novo homem vai amadurecendo, como diz o próprio apóstolo Paulo, a gente vai conhecendo mais plenamente ao Senhor Jesus, o nosso Salvador, que é a nossa maturidade cristã. O novo venha cada vez mais a amadurecer, o novo homem amadureça, torne-se velho ou maduro na fé cristã. Pois diz Hebreus, vocês já têm tanto tempo de crente, já deveriam ser mestres, mas ainda precisam do elementar, do leite, já deveriam comer comida sólida, mas ainda precisam de leite. Naquela época era assim, muitos crentes ainda imaturos na fé, hoje também. E sabe, igreja, nós somos chamados esta manhã a fazer com que este novo homem amadureça a cada dia, uma nova criatura em Cristo, nesse processo contínuo de amadurecimento, de conhecimento pleno de Cristo, até nos tornarmos à altura da estatura de Cristo, até chegarmos à perfeição, chegaremos lá do céu. Mas aqui estamos no processo de santificação, cada vez mais santos, mais puros, uma nova criatura. Ela pensa nas coisas do céu, ela pensa nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra. Uma nova criatura, o projeto dela é do céu e não aqui da terra. As coisas daqui da terra são temporais, as coisas do céu são eternas. Por isso precisamos envelhecer cada vez mais esse velho homem, e esse novo homem precisa também envelhecer no sentido de amadurecer, de amadurecimento cristão, para conhecermos melhor o Deus das nossas vidas. Efésios, capítulo 4, e o verso 15, também nos fala dessa verdade. Alguém pode ler na sua Bíblia, por gentileza, Efésios 4:15? O novo homem venha a amadurecer cada vez mais. Amém. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Este novo homem, seguindo a verdade em amor, seguindo a Cristo em amor. Meus irmãos, ao tempo em que o velho homem vai caducando, envelhecendo cada vez mais,
o novo vai amadurecendo. Mas é preciso seguir a verdade em amor. E assim nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crescer em confiança, crescer em entrega ao Senhor, crescer na intimidade com o Pai Celestial. Nós conversamos com os alunos sobre vocação e espiritualidade. Todos nós fomos vocacionados por Deus. Você, minha irmã, meu irmão, minha criança, adolescente, jovem, senhora, senhor, fomos vocacionados por Deus. Por quê? Porque Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Estávamos todos nós mortos em nossos delitos e pecados. E Ele então nos tirou de lá, nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos deu vida e vida em abundância. Mas é para a gente desenvolver cada vez mais o novo homem, crescendo em tudo, crescendo em confiança, crescendo em intimidade. Igreja do Senhor Jesus, eu creio que nós precisamos e podemos ter um tempo maior de oração a Deus, um tempo maior de estudo da Bíblia, um tempo maior de conhecimento de Deus, um tempo maior para amadurecermos mais nessa nossa vida cristã, porque quanto mais conhecemos a Deus, mais confiaremos nele. Efésios 4,14, por gentileza, pode visualizar isso. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro. O menino é agitado de um lado para o outro. Meninos da fé também são agitados de um lado para o outro, não sabem para onde vão, não sabem o que fazem. Seguem todo e qualquer vento de doutrina. E não é assim que a palavra nos ensina. Precisamos amadurecer cada vez mais na fé cristã. Isto é maturidade cristã. Efésios 4,15 já foi dito. Importa que em verdade e em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Em tudo, irmãos. É um todo da vida cristã. Pensa, esse crescimento coeso, concentrado em tudo naquele que é o cabeça da igreja, o dono da igreja. E isto é maturidade cristã. E uma pessoa madura na fé, ela vai conhecer melhor Deus cada vez mais e confiar mais nele cada vez mais. Embora a velha natureza ainda esteja dentro de cada um de nós, pois somos pecadores, mas ela está despojada do seu poder. Não dê lugar a esse velho homem. Não dê lugar à carne, às vontades humanas, mas que sempre façamos a vontade do Senhor. Que não sejamos meninos na fé, eu sei que não somos, mas vamos amadurecer cada vez mais para a glória do nosso Deus. Quero ainda fazer referência a 2 Pedro 3,18, que é um outro texto muito interessante para a nossa apreciação, que diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Palavra de ordem é do apóstolo Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A proposta, igreja, é que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. E como crescer? É preciso crescer. Mas como crescer? O crescimento é espiritual e naturalmente acontece. Uma criança, quando ela nasce, ela vai crescer naturalmente. As mães aqui, os pais, me respondam, eu também sou pai. Você precisa mandar a criança crescer? Não, ela cresce naturalmente. Só precisamos alimentá-la, cuidar dela, se adoecer, levar ao médico, se precisar tomar remédio, ingerir o remédio. Só precisamos cuidar desta criança e ela crescerá naturalmente. Então, irmãos, nós não precisamos mandar uns aos outros crescermos na fé cristã. Não precisamos, nós pastores, determinar que a igreja cresça. Às vezes no afã de ver a igreja crescendo, ele diz: igreja, por que você não cresce? Qual o problema? O que está acontecendo? Por que tanta imaturidade? Por que
tanta infantilidade, e aí, se não tivermos cuidado, vamos estar aí mandando nossas igrejas crescerem, e não precisamos, irmãos, nós só precisamos cuidar do nosso povo, de nossas ovelhas, de nossos irmãos, ensinar a palavra, alimentar com a palavra, fortalecer com a palavra, dar o leite, e quando precisar do leite espiritual, mas crescer um pouco mais, dar o alimento sólido da palavra. Então, nós precisamos nos cuidar, e precisamos cuidar sempre da igreja do Senhor. Como eu sei que essa igreja é bem cuidada, a igreja do Senhor é em todo o mundo, mas às vezes nem sempre se cuida como se deveria. Mas se cuidarmos bem da igreja, ela crescerá naturalmente. O grande erro da gente às vezes é pressionar a igreja para crescer. A igreja não está crescendo, por que não está? E aí começa a brigar com os irmãos e não funciona. É preciso alimentar os irmãos dia após dia. Dar o leite, dar o pão, dar a água, dar o alimento sólido. E aí o crescimento, na graça e conhecimento do Senhor Jesus, virá. Irmãos, quero ainda mencionar Oséias capítulo 6, nesse conceito de maturidade cristã e crescimento espiritual, para confiarmos mais em Deus. Oséias 6:3, quero ler, e por último João 17:3, que logo em seguida irei fazer menção. Mas vamos ver então o que diz Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias, falando com o povo de Deus, ele propõe: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é um crescimento que para, mas é um conhecimento progressivo. A proposta é que conheçamos melhor o Deus das nossas vidas e prossigamos neste conhecimento, porque um dia Ele virá e nos levará para a glória. É preciso estreitar laços de intimidade com Deus, é preciso conhecer melhor a Deus. Eu sei que os irmãos sabem do que eu estou falando, eu também sei, já conhecemos esses textos bíblicos, mas, meus amados, precisamos, sem dúvida, conhecer mais a Deus e prosseguir. Porque o problema é, às vezes a gente lê um texto bíblico hoje, amanhã a gente já não lê, a gente já não ora, a gente já não busca ao Senhor como deveria. Para crescer na fé, é preciso realmente esse esforço concentrado. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Estamos prontos para esse grande projeto, para intensificá-lo, porque não é muito fácil ler a Bíblia, não é muito fácil orar, não é muito fácil crescer na fé cristã, não é muito fácil ser espiritual. Lembro-me do pastor Edson Queiroz, já está na glória com o Senhor, um grande homem de Deus. Eu ouvi ele lá em Candela, cidade do Rio Grande do Sul, num congresso dos pastores do Brasil. Meus irmãos, aquele homem era tão santo, tão abençoado, tão dedicado a Deus. Eu não o conhecia, mas ele falou aos pastores naquela noite, antes do jantar. E quando eu ouvi aquele homem de Deus falar, eu pensei comigo mesmo, digo, esse homem é um santo homem de Deus. É uma pessoa que agrada a Deus, é uma pessoa que confia em Deus, é uma pessoa que conhece a Deus. E ele falava conosco dizendo: irmãos, nós precisamos crescer mais na graça de Deus, nós precisamos ter mais intimidade com Deus. E ele falava: eu procuro todos os dias, antes do dia amanhecer, acordo-me e vou fazer o meu culto a sós com Deus. É um esforço a mais que eu faço, mas eu estou fazendo, e eu busco a Deus com muita veemência, com muito cuidado, com muito desejo. E eu então procuro a cada dia crescer no conhecimento do meu Deus. E ele falava de maneira tão simples conosco naquela noite. E eu disse: meu Deus, este homem realmente é um santo homem de Deus. A gente conhece, irmãos, as pessoas que têm Deus, que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus, que confiam em Deus, que agradam a Deus. Porque o menino na fé anda agitado,
É o tipo da Marta que fala lá, quando o Senhor entrou na casa dela, ela ficou agitada de um lado para o outro, preocupada com as coisas, e o Senhor disse: Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, a boa parte é nos prostrarmos no altar de Deus para ouvir a sua voz, para conhecê-lo melhor, para nos humilharmos debaixo da sua potente mão. Essa é a boa parte, esta é a melhor parte, e muitos estão escolhendo a parte ruim, que é da agitação, da perturbação, da ansiedade, do estresse, da depressão e do suicídio, que muito culmina em mortes. Muitos escolhem a parte ruim que Marta escolheu. E ele disse: Marta, Marta, você está ansiosa. O Senhor Jesus chamou a atenção de Marta. É como se estivesse dizendo: Marta, eu gostaria tanto que você parasse agora. Se você está fazendo uma refeição para mim, ou cuidando da casa, coisa do tipo, mas isso é secundário, não é a coisa mais importante, Marta. O que é mais importante é você parar tudo e vir fazer como Maria está fazendo, ouvir a minha voz. O Senhor está falando conosco também nessa manhã, irmãos. Se somos tipo Marta, 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 João, Maria, Pedro, então para, você está muito agitado, você está muito infantil, você está confiando em você mesmo, na sua capacidade. Você acha que com essa agitação, com essa ansiedade, você vai conseguir resolver as coisas, vai conseguir realizar os desejos do coração, vai conseguir alcançar os teus propósitos. Não, para tudo agora, vem para mim, vem para os meus braços, vem ouvir a minha voz, prostre-se aos meus pés, ouça a minha voz, porque esta é a boa parte, e ninguém vai tirar de você, nem mesmo o diabo consegue tirar esta escolha da boa parte, que cada um de nós escolhe, de nos prostrar aos pés do Senhor. E as coisas desse mundo, irmãos, o Senhor nos dá a cada dia, conforme a vontade dEle. Então não há necessidade de agitação, de infantilidade, de correr ansiosamente para esse mundo com as suas coisas, porque o nosso Senhor só quer uma coisa da gente: é que a gente se prostre aos seus pés e ouça a sua voz. É só isso que o Senhor quer. Essa é a melhor parte. Então o pastor Edson Queiroz nos falou isto. Ele não é mais vivo, já está com o Senhor, mas ficou no meu coração a mensagem dele. Mensagem de Deus. Você conhece uma pessoa espiritual que confia em Deus? Serena, tranquila, ela pode estar com 1001 problema, mas ela mantém a serenidade, a tranquilidade e o alto domínio do Espírito Santo de Deus. Se você vê um irmão agitado de um lado para o outro, preocupado com 1001 coisa, e se não fizer vai morrer, irmão, pelo amor de Deus, não dá. Não é assim que Deus propõe o cristianismo verdadeiro para o seu povo, não. O mundo já está aí agitado, morrendo de tanta doença. E por que nós também temos que fazer o mesmo? Não. Nós temos que nos deleitar no Senhor, colocar tudo no altar do Senhor e viver para a honra e a glória do Senhor. Não estou dizendo que temos que ser responsáveis com nossos compromissos. Não, vamos continuar trabalhando, continuar cuidando das coisas, continuar cuidando da família, cuidando de tudo que tem que se cuidar. Mas para que agitação? Para que desespero? Para que ansiedade? Para que depressão? Vai ajudar? Vai resolver? Não vai. Se estivermos assim, tomara Deus que não estejamos, mas se estivermos, vamos ouvir o Senhor, Ele está falando. Antônio Rodrigues, sou eu, Luiz, James, Gorete, você está muito agitado, você está muito ansioso com muitas coisas. Para tudo agora e vem para cá ouvir a minha voz. Vem para cá ouvir a minha voz. Eu vou te abençoar, eu vou te serenizar, eu vou te acalmar, eu vou cuidar de você. Entrega tudo a mim, confia em mim, eu vou cuidar de você. Eu não vou te decepcionar, eu não vou lhe matar, eu vou lhe dar sempre vida e abundância, eu vou sempre lhe abençoar. E você vai continuar com problemas aqui no mundo, porque tem, mas os teus problemas são
pequenos, são minúsculos diante da minha grandeza, da minha soberania, do meu poder. Confia em mim e o mais eu farei. Não tenha medo, servo meu, prostre-se apenas no meu altar e ouça a minha voz, e eu então lhe mostrarei a minha grandeza, as minhas maravilhas, as minhas bênçãos. Aí a gente vai se aquietar, meus irmãos, nos braços do Senhor, assim como a criancinha que está agitada por uma circunstância ou outra, ela vai se aquietar nos braços da mãe, porque ela se sente afagada, amada e bem cuidada pela mamãe, pelo papai e por quem quer que seja que cuide desta criança. Nós somos essas pessoas que Deus cuida e cuida muito bem. E João 17,3, para a gente finalizar, dentro dessa visão da maturidade cristã, o que diz aí a palavra do Senhor? E a vida eterna é esta. Você já sabia o que significa vida eterna? Ele está dizendo aqui: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, você sabe o que significa vida eterna? Claro que sim, não é? Aqui tem bons pastores, excelentes pastores, e com certeza absoluta estão passando a cada dia conhecimentos de Deus para este rebanho abençoado. Mas João 17,3 define, eu vejo que, se não for o maior texto, mas é um dos maiores textos que definem bem vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Certa vez, meus irmãos, eu ouvi o pastor Thomas, um americano evangelista, um dos maiores evangelistas que eu já conheci, ali em São Luís do Maranhão, no Congresso de Evangelismo Pioneiro. Não sei se alguém aqui já participou, já ouviu Evangelismo Pioneiro, tem até um livro, eu tenho esse livro lá em casa. Pastor Thomas também esteve em Teresina, e ele falava conosco naquela ocasião, naquele Congresso de Evangelismo Pioneiro, pois é um grande evangelista. E ele é um desbravador. Onde ele vai é pregando a palavra, onde ele vai é ganhando almas para Jesus. Ele disse: certa vez eu estava em um banheiro, e aí do lado tinha uma outra pessoa, não sabia nem quem era, e comecei a conversar com ela, e comecei a evangelizá-la, mesmo lá, né, cada um cuidando das suas atividades, das suas necessidades. Disse: mas eu não me contive, irmãos, eu então falei com aquela pessoa, e falei a ela de Jesus. E ele disse: meus irmãos, eu quero lhes dizer que eu era como um crente, ou melhor, como os demais crentes, nas palavras dele, que na minha vida de intimidade, de conhecimento, de confiança, de agradar a Deus, de estar no altar de Deus, era tão frágil. E então eu fazia como quase todos fazem: me ajoelhava por 5 minutos, os joelhos já ficavam doendo, eu estava orando e não aguentava mais ficar de joelhos, levantava e deixava de mão a minha intimidade com Deus. Ele disse: meus irmãos, eu fiquei insatisfeito com isso. Ele disse: eu vou procurar melhorar a minha vida com meu Deus. E ele disse: então eu vou começar agora. Prostrou-se diante do Senhor em oração de joelhos, e resumindo, ele disse: eu cheguei a ficar 3 horas de relógio ininterruptamente de joelhos, orando a Deus e lendo a Bíblia. Alguém aqui já conseguiu alcançar esse alvo? É um alvo desafiador, não é? É muito arrojado. 3 horas de relógio, 180 minutos de joelhos. Será que dói os joelhos? Vão calejar de alguma forma. Ele disse: meus irmãos, para a glória de Deus, a partir dali e até hoje, eu diariamente me prostro diante do meu Pai, exclusivamente de joelho, orando ao meu Senhor, lendo a Bíblia, parafraseando textos da Bíblia. Eu faço isso por 3 horas todos os dias da minha vida, e isto me dá
maior confiança em Deus, maior alegria de servir ao meu Deus, de agradar ao meu Deus, de amar mais ao meu Senhor. Isto me dá maior maturidade cristã, isso tem me tirado a minha agitação, a minha ansiedade, porque eu estou prostrado diante do Altíssimo. Eu estou tendo o privilégio, a alegria de falar com Deus e de ouvir Deus falar comigo. Então eu não me canso de ouvir Deus, eu não me canso de falar com Deus. E meus irmãos, ele é um dos maiores evangelistas do mundo, um excelente ganhador de almas para Jesus. Tudo começa com a vida prostrada no altar de Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum se não começar prostrado no altar de Deus. E ele disse, vocês conhecem João 17,3, palavras do pastor Thomas, ele disse, a maior definição de vida eterna para mim é João 17,3, vida eterna é que te conheçam a ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que, meus irmãos, que essa definição é muito forte? Porque vida eterna, a gente começa a viver com Jesus aqui na terra. Você já vive vida eterna com Cristo aqui na terra? Amém? Glórias a Deus. Já, irmãos? Eu creio que vocês também. A vida eterna que vamos viver lá nos céus para sempre com o Senhor é o resultado de tudo que eu e você tivermos vivido com Deus aqui na terra, porque vida eterna é realmente descrita, definida como conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E nós passamos a conhecer a Deus como Deus único e verdadeiro, e esse conhecimento é contínuo, não é para parar não, dia após dia, todos os dias, a gente conhece mais a Deus, mais a Jesus, mediante o que, irmãos? Mediante o que o pastor Thomas falou, a Bíblia e a oração, falando com Deus e ouvindo Deus falar. Isso cria intimidade, isto cria aproximação, experiências grandiosas com Deus. Então, a partir do momento da minha conversão, e eu creio que também da sua, nós passamos a viver vida eterna com Deus e com Jesus aqui na terra, mesmo em um mundo conturbado, em um mundo infernal. A pergunta é, estamos vivendo intensamente vida eterna com Jesus aqui na terra? Mas pastor, você acha que dá para viver com esse problemão todo aqui desse mundo? Dá, é bíblico. Estamos vivos, estamos na carne porque ainda somos humanos, pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, mas já vivemos conhecendo ao Senhor. Conhecer a Deus, conhecer Jesus, isso é vida eterna. Porque, irmãos, não tem vida melhor do que a gente viver com Jesus. Pode ser o mais rico, o mais famoso, o mais bonito, o mais tudo, mas se não tem Jesus, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Não tem vida melhor do que viver com Jesus. É a coisa mais linda, mais gostosa, mais saudável daqui da terra e para sempre lá no céu. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos vida eterna aqui na terra com Cristo, a conhecer mais a Deus, a conhecer mais a Jesus. Como é que a gente conhece uma pessoa? Não é convivendo com ela? Tudo começa, como é seu nome, você mora onde, você faz o quê? A partir daí você passa a ter esse conhecimento com essa pessoa e a criar aproximação com ela. Quando eu vi hoje minha esposa, e eu não a conhecia, entrei na casa dela para fazer uma venda do meu trabalho, mas Deus me deu um outro objetivo muito mais importante. Eu passei a conhecer, conversar com ela. Eu disse, eu sou crente, ela disse também, eu sou, meus pais também são, a minha família. E eu passei o resto da tarde ali conversando, já fiquei mesmo interessado em namorar com ela. Digo, meu Deus, será que é essa que o Senhor tem para mim? E Deus foi confirmando, e a bênção Deus me deu mesmo. Mas o que eu quero focar é que começou ali, 27 de outubro de 87, eu conheci minha companheira. E passei a amá-la a partir daquele momento. E Deus nos deu a graça de, em seguida, começarmos a namorar, nos casamos, construímos nossa família e somos muito felizes. Eu disse para os alunos e digo aqui para os irmãos também, a minha companheira, a minha esposa, é uma bênção de Deus em minha vida, é uma bênção de Deus no meu ministério, na minha família, é muito significante para mim, é muito importante para Deus também para mim. E a gente já se conhece há mais de 30 anos, porque a gente convive. A cada dia eu conheço melhor um pouquinho ela a mim. E a gente vai se amando mais e mais, se aproximando mais e mais, se cuidando cada vez melhor.
E quando a gente tem essa mesma vivência com Deus, irmãos, de todo dia ter o amor, a alegria, o prazer de falar com o Pai, de ouvir o Pai falar conosco, pela fé, né, meu irmão? Isso é que é vida, irmãos. Isso é vida. Eu acho que muitos precisam descobrir ainda esta vida tão gostosa que é viver diuturnamente, ouvindo a voz do Mestre e falando com o Mestre. Orar a Deus não é só para pedir ou agradecer, mas orar a Deus pelo prazer que temos de falar com o Pai Celestial. Ler a Bíblia não apenas por ler, muita gente lê, mas ler a Bíblia pelo prazer que temos de ouvir Deus falar conosco, porque você sente prazer em ouvir a voz da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos. A gente tem prazer de ouvir a voz da pessoa que a gente ama falando conosco. É assim com Deus, a gente tem prazer de ouvir a voz suave do amado Pai falando sempre conosco, e nós temos prazer de falar com Ele, e Ele tem prazer de ouvir também a minha voz e a sua. Então essa intimidade com Deus é conhecimento de Deus. Isto é vida eterna aqui na terra. Isso é tudo que precisamos para viver bem aqui na terra, e quando tudo terminar aqui, nós viveremos para sempre lá nos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, e os nossos irmãos que já estão lá nos esperando, e vamos um dia todos chegar nos céus e moraremos para sempre com o Senhor. Isto é vida, vida abundante, vida eterna. Você já vive vida eterna com Jesus aqui na terra? Precisamos conhecer melhor a Deus, precisamos confiar mais nele. Eu sei que já confiamos, já conhecemos, mas é um conhecimento, uma confiança no sentido progressivo, contínuo. Na língua original, João 17,3, a proposta é conhecimento contínuo. Você não vai parar de falar com a sua esposa ou com o seu esposo. Você não vai parar de falar com os irmãos. Você não vai parar, né? A gente vai continuar. Então com Deus também. Não vamos parar de falar com Deus. Não vamos parar de ouvir Deus falar. Não vamos parar de nos alimentar do Senhor. Não vamos parar de nos prostrar dia após dia no altar de Deus. Então o pastor Thomas diz: vida eterna, irmãos, a gente já vive aqui na terra com Jesus. E quando chegarmos lá nos céus, viveremos o resultado de tudo que tivermos vivido com o Senhor aqui na terra. Essa é a proposta da maturidade cristã, do confiar em Deus, do morrer o velho homem, do nascer ou continuar crescendo esse novo homem até a maturidade cristã. Que Deus seja conosco, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Salvador.